Presidente, a questão está em definir a admissibilidade de peça acusatória formalizada contra Fernando Antônio Ceciliano Jordão, hoje deputado federal, pela prática do crime versado no artigo 299 do Código Eleitoral. Nesta fase, o exame da acusação submete-se à observância dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de apresentação de inicial a revelar o fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se pode identificá-lo, a classificação do delito e, quando for o caso, o rol de testemunhas, a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, assim como o amparo da denúncia e elementos mínimos quanto à materialidade e à autoria, tudo de modo a bem delimitar a imputação penal e a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público descreve o fato criminoso com riqueza de circunstâncias e individualiza a conduta do envolvido, então prefeito de Angra dos Reis. Afirma que, juntamente com os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do mencionado município, no dia 14 de setembro de 2008, na comunidade Provetar, prometeu o transporte marítimo gratuito de passageiros entre a Ilha Grande e o continente, 3 vezes por semana, em troca dos votos dos eleitores inscritos na região. Conforme alega, o denunciado, aproveitando-se do poder político e econômico proporcionado pelo cargo e com o apoio do secretário do município, contratou certo marinheiro, conhecido pelo nome de Mestre Hernani, para realizar um total de 42 viagens no período de entre 15 de setembro de 2008 e o final daquele ano, pico, portanto, das eleições, em troca do pagamento da quantia de R$ 9.000 a cada pacote mensal de 12 travessias. Acrescenta que Fernando Antônio Ceciliano Jordão orientou Hernani a comparecer à sede da Prefeitura, ocasião em que veio a ser celebrado o contrato com um objeto formal diverso, o transporte de materiais. As condutas descritas tipificam, em tese, o crime de corrupção eleitoral ativa, que se consuma ante promessa, doação ou oferecimento de bem, dinheiro ou qualquer outra vantagem a eleitores, com o propósito de obter voto ou conseguir abstenção. No mais, as imputações estão lastreadas em elementos até aqui coligidos. No depoimento de folhas 44 e 45, Hernani declara que o acusado visitou quando lhe fez proposta para condução de passageiros. Confirma o valor de R$ 9.000 para cada pacote mensal de 12 viagens e diz ter recebido apenas o equivalente a 6, embora tenha efetuado todas as 42. Narra a existência de promessa no sentido de poder continuar a prestar serviços à Prefeitura, caso os candidatos apoiados pelo investigado ganhassem a eleição. Segundo discorre, começou a realizar boca a boca, a partir de então, informando os moradores da comunidade sobre o transporte gratuito. O testemunho é corroborado pelas declarações de Paulo Sérgio Abreu, sócio e cunhado de Hernani, que noticia à Folha 46, à Folha 48, ter comparecido como primeiro depoente à sede da Prefeitura para acertar os termos do contrato. Consoante narra, o secretário de Integração Governamental, na ocasião, chegou a pormenorizar como seria burlado o procedimento licitatório exigível e enfatizou a necessidade dos valores devidos serem satisfeitos a título de transporte de materiais. A Maeli Mara Maciel dos Santos e Rodolfo Arai afirmam que a comunidade de Provetar recebeu, em setembro de 2008, a visita dos denunciados,
oportunidade na qual Fernando Jordão pediu votos e ofereceu em troca o transporte marítimo gratuito de passageiros. Consoante a nota Maeli dos Santos, grande parte das pessoas da localidade manifestava intenção de voto diversa e mudou de opinião em virtude do fato, em virtude da benesse. Destaca haver chegado a usufruir do serviço por 2 meses, quando foi encerrado. Rodolfo Arai salienta que a embarcação utilizada era de Hernani e aduz ter ouvido que a interrupção do serviço decorreu de falta de pagamento. Alexandre Moreira da Silva, Silvio Hudson Raimundo e Maria Gorete Soares Oliveira dizem ter usado o transporte marítimo gratuito, e aqui menciona as folhas. Enéas, Benedito Martins e Timóteo Soares dão detalhes sobre a visita do investigado e demais candidatos. Consoante alegam, a comunidade foi reunida pelo pastor Eliseu Matias em frente à Praça da Igreja, momento em que o denunciado discursou e fez a promessa já mencionada, em troca de votos para os candidatos por ele apoiados. Igualmente, informam ter usufruído do deslocamento proporcionado pela embarcação de Hernani. Humberto Martins Ramos Reis, secretário de Pesca do município de Angra dos Reis à época dos fatos, assevera haver sido chamado por Roberto Peixoto, então secretário de Integração, visando orientar sobre o procedimento destinado a viabilizar a contratação direta de Hernani para o transporte de materiais e servidores municipais entre Ilha Grande e o continente. Os documentos coligidos corroboram os depoimentos prestados. A folha 50 comprovando o depósito na conta corrente de Hernani no valor de R$ 6.004,96, efetuado pela Prefeitura do município em 31 de outubro de 2010. Reprodução de notícia publicada no sítio da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis revela a visita de Fernando Jordão e do respectivo secretariado à comunidade Provetá, em 14 de setembro de 2008, onde teria passado o dia inteiro. Segundo a reportagem, o prefeito assegurou o traslado mais eficiente e diário entre a Ilha Grande e o continente. As folhas 10 e 11, cópia da agenda de Tuca Jordão, indica uma caminhada em Provetá, compromisso marcado para amanhã do dia 14 de setembro de 2008. Consta, por fim, cópia do processo administrativo 7.293 de 2008, do qual resultou a contratação do transporte, mediante dispensa de licitação, como relativo a materiais, ao preço de R$ 7.800 por 6 viagens de Angra à Praia de Provetá, sendo Roberto Peixoto o ordenador de despesas. A sinalização do elemento subjetivo, o dolo, indispensável à percepção da prática ilícita, decorre da análise das circunstâncias concretas e dados já mencionados, que nesta fase são mais do que suficientes a evidenciar a participação direta do investigado em promessas e entrega de serviços específicos, custeados pela Prefeitura de Angra dos Reis em troca dos votos dos moradores da região de Provetá durante as eleições de 2008. O argumento da defesa de existirem depoimentos negando a visita do investigado a Provetá na data indicada pela acusação e as promessas imputadas não obsta o recebimento da peça acusatória. As declarações merecem ser contrastadas em regular instrução probatória com os demais dados presentes nos autos. O mesmo se pode dizer quanto à falsidade por vingança ou contenda política de certos testemunhos. No tocante à problemática da inadequação típica da conduta reveladora dos crimes versados no artigo 346, combinado com o artigo 377 do Código Eleitoral, está prejudicado o respectivo exame em virtude do reconhecimento, como ressaltado pelo titular da ação penal, na voz
da vice-procuradora-geral, doutora Débora Duprá, pela prescrição já reconhecida. O Ministério Público atendeu, nesta etapa, aos requisitos versados em lei: descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias, individualização da conduta do indiciado e existência de justa causa, aspectos aptos a viabilizar a atuação em defesa do erário e da sociedade, de um lado, e o exercício do contraditório e da ampla defesa, de outro. Ante o quadro, recebo a denúncia considerada o crime do artigo 299 do Código Eleitoral e determino o envio do processo ao Ministério Público para análise relativa a possível suspensão condicional, consoante previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, como voto. Voto, ministra Rosa Weber. Também, senhor presidente, recebo a denúncia, entendendo que se faz presente justa causa, que autoriza o seu recebimento, e acompanho o eminente relator, inclusive quanto à remessa ao Ministério Público em função da possibilidade de suspensão do processo. Senhor presidente, a eminente vice-procuradora não exagerou ao afirmar logo no início da sua sustentação que as provas eram absolutamente abundantes, e as provas são abundantes. Eu aqui destaquei vários trechos que já foram lidos pelo ministro Marco Aurélio em depoimento, sem qualquer contradita, confirmando a materialidade e a autoria. Tudo quanto se deveria dizer, o ministro Marco Aurélio já o disse, e eu estou acompanhando Sua Excelência. Ministro Dias Toffoli. Acompanho o relator. Ministra Carla. Também, presidente, acompanho o relator exatamente nos termos de recebimento da denúncia e envio ao Ministério Público para verificação. Ministro Lewandowski. Da mesma forma. Expus recebida a denúncia nos termos do voto do relator, decisão unânime. Para prosseguir